você que nos acompanha. Estamos aqui para mais um episódio do Vivi e Aprendi Podcast, o episódio de número 70. E antes de eu apresentar esse convidado especial que está aqui comigo, eu quero te comunicar, se você é novo por aqui, que todo sábado às 10 horas da manhã tem um novo episódio que vai ao ar pela Rádio Porto Gravatá, pelo Facebook da rádio e nos canais do Vivi e Aprendi Podcast no YouTube e no Spotify. E também nós estamos lá no Instagram, sempre postando os melhores cortes de cada episódio. Então, @Vivi e Aprendi Podcast. Este cara que tá aqui comigo, o nome dele é Michel Torres Costa. Ele é uma daquelas pessoas, eu estava aqui contando para ele agora mesmo, que ele é uma daquelas pessoas que alguns dos nossos seguidores, algumas das pessoas que acompanham sempre os episódios, mandou lá o nome dele. O Michel é uma pessoa sensacional, é uma pessoa bacana, vocês deveriam entrevistar. Então foi uma indicação de um ouvinte nosso. Então eu vou apresentar e vou dizer um pouquinho por que ele está aqui então. O Michel, ele é casado com a Gabriela, é pai da Ágata. Ele começou a vida profissional dele como um metalúrgico industrial. Isso. Em determinado momento, ele vai contar pra gente o que foi o motivo que fez essa virada de chave. Ele resolveu largar tudo, essa vida de tradicional, digamos assim, e se tornou um artista plástico. E não é um artista qualquer, ele tem a característica muito marcante e autoral dele é justamente fazer as obras com metal. Sim. Que veio já dessa habilidade da metalurgia que ele trouxe. Exatamente. Então ele faz obras que são lindíssimas, a gente vai mostrar algumas obras aqui que a gente separou. E ele vai... E aí, não bastasse isso, ele tem, ao longo desses anos de carreira como artista, ganhado o mundo. Expondo em outros países, tendo reconhecimento internacional. Então, Michel, seja muito bem-vindo aqui no Vivi e Aprendi Podcast. Nós estamos muito entusiasmados para escutar sobre a tua história, a tua mentalidade, a tua criatividade, a tua inspiração, de onde que vem tudo isso, entender um pouco essa tua trajetória e que grandes lições a tua história traz pra gente. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Daniela. É um prazer estar aqui no Vivi e Aprendi, estando compartilhando um pouco da minha história, né? E mostrando, assim, vamos dizer, abrindo as portas de o que é um pouco do meu mundo, né? Um pouco da minha arte. Michel, primeiro contextualiza o momento que tu vivia trabalhando como metalúrgico industrial e o motivo pelo qual você tomou a decisão de sair da sua profissão e encarar esse mundo como um artista plástico. Sim. Vamos dizer que a arte, ela sempre teve em mim desde criança, mas acho que por falta de incentivo mesmo, né? Não que meus pais não apoiassem, mas motivo mais cultural. Minha família não tem ninguém artista, né? Praticamente, meu pai e minha mãe conhecem um artista, que é o Willis Umblick, que é o artista da nossa cidade. Então, por conta desse... vamos dizer, contexto, eles não apoiaram, assim, 100%. E o que você fazia quando você era criança? Eu fazia muito desenho, adorava brincar com massinha de modelar, barro mesmo, era aquela criança que ficava mexendo na terra e adorava fazer esse tipo de coisa. Então, como isso já estava impregnado em mim, eu com 25 anos, já um profissional, né, do ramo metalúrgico, eu trabalhava como soldador e montador para uma empresa chamada Emetu, de Tubarão, né, que hoje era a empresa do pai do Ricardo da Brasil ao Cubo. E a gente trabalhando e eu comecei a pensar, a refletir minha vida. Pô, será que eu faço alguma coisa que eu amo mesmo? Né? Eu tô nessa profissão por quê? E comecei a pensar, eu com 50 anos fazendo aquela mesma coisa. E eu disse, pô, eu acho que não é isso que eu quero pra mim. Eu quero fazer algo que eu tenho uma paixão, que era o meu hobby. Que, tipo, a escultura, que eu chegava em casa, era minha válvula de escape. Fazia ali meus bonequinhos, né? Já nesse tempo eu voltei a estudar mesmo por conta própria a escultura como válvula de escape, para tipo, esquecer do meu dia a dia. E comecei ali fazendo coisas para o mercado geek, que eram Superman, Homem de Ferro, Batman, e aquilo foi repercutindo nas redes sociais. Então foram aparecendo meus primeiros clientes, que eram um colecionador desse mercado.
Eu trabalhei por 3 anos praticamente com isso, né? Por um bom tempo ele me manteve na arte. E quando eu observei que, tipo, pô, aqui tem um mercado, é legal, já dá pra mim ganhar um dinheiro, né? Não era aquilo tudo, né? Até eu falo que, eu brinco, tipo, o meu primeiro ano de faturamento era R$ 420. Praticamente eu pagava para trabalhar. Mas fui ganhando reconhecimento desse mercado, só que eu não me sentia bem ainda, porque eu percebi que aquilo era uma coisa que eu curtia fazer para mim. Né? E como a gente trabalha com direitos autorais, né? Hoje a grande parte é Marvel, né? DC Comics, então tudo, eu disse, não, eu quero trabalhar com liberdade, criar algo, tipo, que eu não precise estar pedindo autorização. Então, eu fui, né? Esse estalo foi quando eu fui na oficina do meu cunhado. Meu cunhado tinha uma oficina mecânica de moto e eu observei que ele tinha muito material, assim, jogado no lixo. E eu perguntei pra ele, cara, o que vai fazer com esse material? Ele disse, Michel, isso vai pro lixo, cara, alguém passa aqui e coleta. Se eu posso levar? Ele disse, nossa, claro, pode levar. Era tipo o quê? Parafuso? Porca, parafuso, arruela, corrente de moto. Daí eu tinha ali uma Honda Bis, eu botei todo aquele bagageirinho da Bis, aquelas sucatas e levei pra casa. Cheguei em casa, eu resgatei a minha velha máquina de solda que eu tinha, a qual ela desligava a cada 10 minutos de trabalho, porque ela superaquecia. E aí tinha que desligar, esperar e começar de novo. E eu montei um cavalo, e esse cavalo ele tá hoje na casa no escritório do meu cliente, que é o Ricardo Brasilcu, foi a minha primeira peça. Eu fiz ela ficou, eu acho que uns 3 meses na parede do meu estúdio. Né? Aí um outro cliente meu, né, que veio, que é o Moca da Molduras Brilhantes aqui de Tubarão, ele veio e olhou todo o meu trabalho e a gente não fechou negócio naquele dia, né? Ele queria comprar alguma coisa para revender na loja. A gente não fechou o negócio, ele disse, Michel, hoje a gente não vai fazer negócios, mas eu vou deixar aqui pra ti uma dica, cara. Cara, faça mais daquilo. Aquele trabalho que tá na parede é muito legal. E eu absorvi essa informação e disse, nossa, cara, foi uma coisa que eu curti de fazer, legal. Eu acho que 2 dias depois eu comecei a fazer uma coleção. Desenvolvi uma coleção, fiz uma onça, fiz um busto feminino, comecei a testar os materiais, né, mesmo, pra entender mesmo como se portavam os materiais. E eu criei 7 peças, a qual eu chamei de essa coleção de transfiguração, que foi uma transição, né, de um material para o outro. Então eu decidi, não, esse é o material que eu quero trabalhar para o resto da vida, talvez, né, o artista sempre está em construção. Assim como eu vim da resina, fui para o material, ainda uso a resina, ainda uso os materiais que eu aprendi a trabalhar. Construí essa coleção, já consegui fazer a minha primeira venda, né, eu comecei a observar que aquilo foi um diferencial, até mesmo nas minhas redes sociais. Tem umas imagens aqui, vamos colocar então. Vamos ver o que a gente separou aqui. Olha só. Foi um grande diferencial nas minhas redes sociais. Eu acho que a primeira foto que eu postei era uma onça feita com corrente de moto mesmo. Gente do céu. E eu postei ela à noite, durante a noite, assim, e fui dormir. Acordei e tinha 4.000 curtidas. Coisas que meu Instagram tinha 100, 50 curtidas. Eu disse, nossa, tem um negócio diferente aqui, então... É muito diferente essa arte, né? E você nunca tinha visto uma arte com metal? Não, eu nunca tive contato com esculturas de metais. Então, quando eu fiz os primeiros, eu comecei a pesquisar alguns artistas. E aí eu comecei a observar e ver que eles faziam trabalhos muito mecânicos, assim, muito mecânicos mesmo. Né? Não era uma coisa orgânica, não, como eu posso dizer assim, eram figuras mais travadas. Então, eu disse, pô, o que eu posso fazer de diferente para me destacar desses artistas, né? E não ser mais um no mercado. Então, eu misturei as duas coisas, né? Que foi a soldagem e a modelagem tradicional, que era o que eu já fazia. As esculturas, desenvolvi moldes, desenvolvi processos novos, né? Adaptei para mim e consegui deixar os meus trabalhos mais vivos, que era o que eu queria. Eu queria que as pessoas vissem o meu trabalho de longe, mas não notassem que era sucata. Então, hoje, principalmente fez uma exposição no Farol Shopping, aí na vitrine as pessoas olhavam, são esculturas. Aí quando elas entravam dentro da exposição, nossa, é de sucata, é de faca, é de porca, é de parafuso. Isso foi o que eu sempre trabalhei, né? Pra deixar o trabalho orgânico, assim. Uhum. Porque daí não dá aquela impressão de que é algo velho. Ficou Sim, sofisticado. Sim, sim. Ficou algo realmente sofisticado. E eu imagino que durante esse processo dessa tomada de decisão, tu deve ter enfrentado algumas dificuldades no sentido de
Você teve apoio das pessoas ao teu redor? Como que as pessoas viam isso? E como que tu mesmo lidou com isso? Porque, querendo ou não, você trocou ali uma função de CLT que você tinha ali garantidamente... Isso, uma profissão estável. Estabilidade. Que não existe. Que não existe, mas que é menos pior do que você depender da sua venda, do seu sucesso, do impacto que aquilo que você produz. Como que foi essa tomada de decisão e o que você enfrentou, assim? Foi bem difícil. Eu recebi muito apoio, né, principalmente da minha esposa e da minha sogra, que cedeu o espaço para mim criar o meu estúdio. Elas me apoiaram muito nisso, né? Eu falo que a minha esposa, ela foi a minha primeira investidora. Então, ela acreditou na minha loucura e investiu. Mas como nessa transição, eu e ela ainda éramos noivos, e eu ainda vivia na casa dos meus pais, eu tinha 25 anos, pro meu pai era uma maluquice absurda. Ele falou pra minha mãe que eu tinha algum problema. Ele disse, o Michel tá com algum problema na cabeça, tem que ver o que ele tá fazendo, ele vai largar uma profissão que ele já tá consolidado. Até era a profissão dele também, sim, né? Reconhecimento também, ele sabia que eu tinha um bom trabalho. Né? Eu já tinha minha própria empresa, naquela época eu prestava serviço para a empresa do pai, para a metalúrgica que eu trabalhava. Né? Eu tinha um sócio, e aí meu pai falou, não, esse menino tá doido, tem que ver aí o que ele tá fazendo. Mas aí ele começou a ver o meu trabalho, né? Ele foi um dia no meu estúdio, eu estava trabalhando na mesa, e eu já estava prestando serviço para outros estúdios de arte, assim, de criação. E aí daí meu filho, como é que tá? Daí eu disse, tô bem, ele assim... E o trabalho, como é que tá funcionando? Aí ele disse, pai, tá indo, né? Estamos indo, tá funcionando. Aí ele, cara, você não quer trabalhar mais assim, nessa nossa profissão, no sol, como dizendo, pesado? Por que tu não pega, então, volta a estudar, ou vai fazer trabalhar num escritório? Aí na época ele falou assim, pra te ganhar uns 2.800, aí uns 3.000 reais. Eu disse, pai, eu já ganho isso aqui. Eles, então tá bom. Porque ele achava que, tipo, eu tava passando fome, tipo, passando trabalho, né? Aí eu disse, não, pai, aqui já tá entrando um dinheiro legal. Eu acho que eu tava praticamente no 3º, 4º ano que eu tava vivendo da minha arte. E depois disso, acho que ele deu aquela, então meu filho tá bem, então dá pra ele... preocupação de pai. E a minha esposa também segurou muito as pontas, né? Porque eu fui na ilusão de... Quando eu saí, né, eu tinha 20.000 reais na minha conta, a minha esposa trabalhando, e aí eu falei pra ela, a gente vai trabalhar 1 ano, né, nesse 1 ano eu acho que eu já consigo entrar no mercado e ganhar. Foi, como eu te falei, que 420 reais de faturamento, primeiro ano. O ano inteiro. O ano inteiro. O segundo ano já começou a melhorar, já subiu pra 2.800, depois já esse 2.800 já virou limpo, assim, já era o que eu já conseguia tirar. Então... A minha mãe, ela nunca falou nada, ela disse, meu filho, vai fazer o que tu ama, se é o que tu quer, então ela sempre apoiou, né, mãe é mãe. Mas eu nem culpo meu pai, porque, tipo, eu percebia que não era, pra ele, era medo, né, era preocupação, a sensação de ter medo, a gente quer defender filhos, né, a gente tem filhos, então a gente não quer que se frustre, né? Então a gente evita a frustração. Mas depois ele, ficava super apaixonado, terminava um trabalho, ele disse, pô, o pai tá indo ver. Pai tá indo ver aí, não entrega ainda, não bota na caixa, que eu quero ir ver como é que tá. E meu pai faleceu há 3 anos atrás, ele chegou a ver essa minha ascensão de estar vivendo de arte, vivendo bem, sendo reconhecido, vendendo trabalho para fora. E ele às vezes falava para mim, o pai às vezes o pessoal pergunta pro pai o que tu faz e eu não sei explicar. Daí ele assim, eu falo que tá igual o Willis Zumblick, que é igual o artista Willis Zumblick, vive disso. E muito bacana, assim, essa troca com ele. Então, eu acredito que ele, né, de um certo lugar tá me vendo ainda, me acompanhando e ele tá orgulhoso do que eu me tornei, assim, como artista. E como que foi o primeiro trabalho ou a primeira ida ao exterior? Como que isso aconteceu e como que essa porta se abriu? O 7º trabalho, eu fiz, eu acho que foi o 5º trabalho, eu fiz 7 obras, né, para essa primeira coleção. E dessas 7, uma eu consegui já vender para o exterior. E quando eu vi que um cliente entrou em contato, né, via Instagram ainda foi, eu disse, nossa, que legal. Eu postei uma foto bem bacana, né, tipo uma foto com pôr do sol, uma escultura assim para jardim. Aí alguém intermediou a negociação, né, disse, pô, meu cliente gostou muito, porque...
A obra, eu chamei ela de sexto chakra, né? Ela tem uma abertura na cabeça, então o sol, quando a foto que eu fiz, o sol transpareceu pelaquela abertura e o cliente tinha uma cobertura na cidade de Oregon e ele falou que ele tem um pôr do sol muito parecido. E ele queria colocar para a obra fazer isso também. Então ele se interessou. Na época eu nem sabia o quanto cobrar, não sabia precificar, assim, ainda estava estudando a precificação do meu trabalho. E eu e minha esposa fizemos uns cálculos básicos e eu tenho que vender essa obra mais ou menos por sei lá, uns R$800. Aí a minha esposa, então a gente vai botar aqui, vou calcular o preço e vou pedir para ele $3.000, porque a gente não tinha ideia de quanto era o custo para enviar uma obra para o exterior, a gente sabia que tinha que fazer caixa e tal. E o cliente, ele fez uma contraproposta de $1.800. Eu disse, nossa senhora, $1.800? A gente ligou para a DHL falou que eu ia gastar ali uns R$800 de frete na época, e o resto sobrou de lucro. Nossa, fiquei muito contente. Na época o dólar estava 4,70, uma coisa, eu disse, nossa, é possível viver de arte, então, né, eu acreditei que, tipo, não é sorte, né, isso vai acontecer mais vezes, com frequência, eu tenho que repetir, né, eu entendi como era o mercado, né, de vender obras de arte, eu estudei muito também para isso. Então essa, acho que foi a obra mais marcante, assim, da venda, do exterior, de ganhar reconhecimento. Com consequência, eu hoje tenho obras nos Estados Unidos, né, Canadá, Alemanha, Turquia, Colômbia. Eu acho que eu tenho aí mais de 10 países obras hoje vendidas. E já também fiz projetos fora. Fui na Turquia recentemente, acho que faz uns 25 dias que eu voltei de lá. Um projeto bem bacana, a gente participou de um festival. Eu falo a gente porque eu levei um assistente meu. Então, esse assistente, ele é um amigo meu também, é artista, ele é de Belo Horizonte, né, Minas Gerais, Rodrigo Galo. Gente finíssima, assim, um cara que eu sempre troquei ideia, foi um dos primeiros artistas que eu tive contato, que trabalhavam com metal. E eu levei ele, a gente fez o projeto, lá era uma empresa do ramo bélico, né, chamada Alcesan, uma empresa que estava fazendo 50 anos, ela liberou toda a parte dela de sucata para os artistas, mais de 9 artistas, converter em obras de arte. Então não era um campeonato, não era nada de competição, era um festival mesmo, para que todos os artistas criassem obras. Teve artista que criou obra com plástico, teve artista que cobrou com mistura, assim, mesclado, né? Bastante variedade de artistas. Tinha um artista do México, Malásia, Japão, Itália, Nigéria. Nossa, uma galera assim bem legal. Tinha indiano lá. A gente pôde trocar uma ideia, né? O meu inglês não é aquela coisa de louco, mas deu para se comunicar, assim. Deu para aprender e ter contato com artistas diferentes. Foi uma coisa que a minha arte, uma coisa bacana que a minha arte me propôs, assim, me trouxe, acho. Que foi uma das coisas mais marcantes também. E daí lá, as obras que foram feitas ficaram para a empresa? Isso, todas as obras ficaram para a empresa. A empresa, ela está fazendo um tipo de exposição itinerante. A cada mês ela fica num lugar da Turquia, né? Agora ela está, se eu não me engano, ela está em Istambul. Daí Istambul ela vai migrar para outros lugares. Eu fiz um escorpião de 2,5 metros. E acho que ele deve ter mais ou menos 1,5 de altura, assim. Foi uma obra bem grande, assim. Foi um desafio bem legal também, que a gente fez essa obra em praticamente 18 dias. Eu não estava acostumado, assim, a trabalhar com pressão e velocidade, mas com um assistente também que já era artista, ficou um pouco mais fácil. O Rodrigo me ajudou bastante nessa parte. Aí isso foi bem bacana, foi desafiador e bem legal. E como que é o teu processo criativo? De onde veio essa ideia, por exemplo, do escorpião? Já tinha essa ideia, foi com essa ideia pronta, formada? Exatamente. A curadora, que era a Best, né, que era uma curadora bem famosa da Turquia, ela propôs para cada grupo de artistas uma escolha. Escolher um animal que fosse relacionado à Turquia. Então são animais típicos de lá. Então, como eu nunca tinha feito escorpião, eu disse, nossa, escorpião é algo bem bacana. E também, para mim, como era a minha primeira vez no evento, a maioria dos artistas já estavam na 3ª edição, se eu vou pegar algo que não seja tão difícil, mas eu consiga mostrar a minha arte.
E foi daí que surgiu a escolha do escorpião. Entendi. Mas o teu processo criativo, de onde que ele vem a tua inspiração para criar tuas peças? Geralmente eu tenho bastantes ideias que eu desenvolvo mesmo com desenhos, esboço, e eu tento materializar. Ou é aquela conversa maluca mesmo de olhar o material e, pô, o que tu vai ser, sabe? O que eu consigo fazer contigo? Tipo, eu ganhei muitas moedas de um amigo meu e eu transformei essas moedas em um dragão. As moedas viraram escama. Então, assim que eu vi as moedas, eu pensei, o que esse material ele pode se tornar? Então, na hora já veio escamas, né? Não, são moedas antigas, eu posso transformá-las em escamas. É a mesma coisa com os talheres, né? Eu fiz um pavão, uma das obras que o pessoal fica mais encantado. E aí eu comecei a olhar na pilha mesmo, assim, de talheres, eu comecei, nossa, que legal, os garfos dá para fazer aqui uma composição de uma pena de um pavão. Se eu colocar uma arruela, mais uma colher aqui, eu formo o leque do pavão. E é assim, eu acho que é a loucura do artista mesmo, sabe? Tu já enxerga a forma olhando Exatamente. aquilo tudo bagunçado, tu já tá imaginando uma forma. É que quando a gente entra, se aprofunda, né, nos estudos do mundo da arte, a gente passa a não ver mais o todo. E, tipo, sim, a forma geométrica. Então, quando a gente observa as formas geométricas, a gente começa a ver coisas. Então, eu já pego um determinado material, nossa, isso dá um olho. Isso aqui dá um calcanhar. Isso aqui dá para fazer um braço. Então, sempre é com esse olhar. De que forma tu acha que a tua arte impacta as pessoas? Eu acho que a transformação, ela é a parte mais impactante. E a pessoa vê algo que, tipo, era inútil e que já estaria no lixo, ou também que não tem nada a ver com arte, não foi feita para artes, né, porcas, parafusos principalmente. As pessoas verem uma forma orgânica, algo com vida. Eu sempre procuro trabalhar muito isso também, dar muita expressão, trabalhar o olhar das minhas esculturas também, para que, eu costumo dizer que os olhos são a alma das criaturas, né? A gente consegue ver vida através do olhar, tristeza, felicidade. Então eu sempre procurei isso, passar essa parte da transformação, não só transformar a própria escultura, mas transformar vidas também, impactar, que a pessoa possa olhar para minha obra e ela mesma se transformar, né? Ela mesma se inspirar. Pô, se o Michel está transformando obras de arte, por que eu não posso transformar minha vida, voltar a fazer aquela minha paixão? Então, eu acho que essa é a minha missão hoje aqui. De alguma forma, a tua vida se transformou porque tu estava escrevendo uma história que em algum momento tu percebeu que tu não pertencia àquela história. Sim. Tu transformou a tua trajetória para viver aquilo que estava na tua essência. E do mesmo modo, tu transforma os metais em uma arte que expressa algo diferente, né? Sim. Tu acredita que, do mesmo modo que tu consegue transformar aquilo que é descarte, que é insignificante, em algo valioso, que na vida também é possível isso acontecer? E Sim. que é isso que você quer passar para as pessoas de alguma forma? Exatamente. Eu acho que posso me descrever como isso, porque eu era soldador, não tinha nada. Não costumo dizer para as pessoas que eu posso ter nascido artista, né? Muitas pessoas falam, não, cara, tu nasceu artista porque tu não tinha se encontrado ainda. Mas eu ressignifiquei a minha própria vida, porque, tipo, eu tinha 25 anos já. A gente pode dizer que eu tava, vamos dizer assim, não no meio, mas intercalando já uma fase de vida, já tinha uma profissão. Então, poderia ter me contentado com aquilo ali, ter ficado naquela profissão. Eu já me considerava, assim, bem sucedido, porque eu ganhava, era bem remunerado. Era feliz com aquele salário, vamos dizer assim, com o salário, com o que eu estava fazendo, mas não era completo. E eu acho que a arte ela não me completou, ela me transbordou. Então, eu consegui realmente hoje, eu posso dizer que eu acordo todos os dias, nem mais trabalho, para brincar mesmo, como uma criança que acorda com o brinquedo novo. Eu sempre tenho esse pensamento. E que habilidade você acha que você teve que ter, ou que característica, para conseguir
persistir realmente no teu sonho até se encontrar? Então, Daniela, primeiro eu fui... Quando eu percebi que, tipo, pô, eu sou realmente artista. Então, agora eu tenho que buscar o reconhecimento. Como que você percebeu isso? E... Olha, eu comecei a ver pelo próprio feedback das pessoas, assim, de que as pessoas... Algo que pra mim era muito comum, sabe? De, tipo, eu pegar qualquer coisa e transformar e as pessoas ficarem fascinadas. Então eu sempre pensei, pô, eu tenho um talento aqui, eu tenho alguma coisa para mostrar mais. Mas como fazer, agregar valor a isso? E em meio ali, tipo, a rede social, TikTok, Reels bombando. Eu pensei, pô, eu tenho uma ideia aqui bacana. Se eu mostrar o processo de quão difícil é fazer isso, porque às vezes as pessoas dizem, nossa, olhando tu fazer o vídeo parece tão fácil, né? Tão fácil a criação, mas mostrar para a pessoa, né, o que eu uso, como eu faço, quais as ferramentas são usadas, né, como eu sempre descrevo, né, coloco aqui 1 minuto e meio, um trabalho de 350 dias, 320 dias, 90 dias. Então a pessoa fica fascinada, porque ela consegue ver tudo, um trabalho de 2, 3 meses em 1 minuto e meio. E isso gerou muito valor, tipo, eu alcancei marcas que eu nunca imaginei, tipo, eu fiz propaganda para uma série de TV que é Anéis de Poder, da Prime Videos. Eu produzi uma espada para poder estar fazendo o marketing da série, né? Poder estar divulgando. Foi postado na página brasileira da Prime, na página internacional o processo. Recentemente eu também fiz uma parceria com a Ferrari de São Paulo, me contratou para fazer uma obra de arte para estar exposta no evento deles, né, em Gramado. Eles estão fazendo um evento, então eu criei, né, para incrementar o evento e tal. Então, através do meu processo, comecei a encantar as pessoas. Só que, para isso, eu também costumo dizer que, tipo, eu estudei muito, porque, tipo, não só a parte de arte, eu fui ver, pô, o que os artistas que têm reconhecimento hoje fizeram, como eles fizeram, por que eles fizeram. Então, o que eles leram? Eu comecei, tipo, então eu tenho que entender, eu tenho que entender de marketing, vou ler livros de marketing. Perdi muitos dias. Hoje, até eu converso com a minha esposa, eu tô com um livro na cabeceira, que Isto é Arte. Eu acho que eu botei ele, foi em fevereiro, e eu não terminei de ler, porque eu não consigo mais. Eu tava com uma obesidade mental de tanta coisa que eu consumi, não fora do assunto artístico, mas também... Então hoje eu dei uma pausa, assim, da leitura. Tô tentando voltar, mas dei uma pausa. Eu também sou, tipo, meio... Quase que, tipo, não posso dizer, todo mundo hoje diz que é TDAH, mas eu tenho essa dificuldade de me concentrar. Assim, o livro tem que ser extremamente interessante para mim ler, sabe? Então, eu tenho aquela dificuldade, às vezes meu pensamento tá lá já em obra de arte, ou como é que faz? Quem plantou o primeiro mamão? Fica assim, sabe? Aquelas coisas de louco. Quando a gente vê, pô, o que eu li? Não sei nem o que eu li. Tá, mas deixa eu voltar na pergunta, porque eu que fui a culpada porque eu te interrompi. Eu fiz uma pergunta em cima de uma pergunta sem tu ter respondido. Eu te perguntei que habilidade ou característica tu acha que tu precisou ter pra tu persistir realmente no teu sonho. E tu começou a falar assim, primeiro eu me enxerguei como artista. Sim. E depois... Eu acho que foi a de mostrar o meu trabalho mesmo. A habilidade de entender, né, como mostrar o trabalho, além de fazer as obras, de deixar a obra pronta, né? Eu acho que a habilidade que eu desenvolvi para ter esse crescimento foi mostrar como é feito o meu trabalho. Do zero. Começar do zero para a pessoa eles entenderem mesmo como é feito. E também me aprofundar mesmo na técnica mesmo. Tipo, estudar mais e mais além. Eu sou autodidata. Praticamente tudo que eu sei eu aprendi sozinho, mas eu também fiz cursos. Eu disse, pô, eu quero melhorar isso, né? Eu tenho dificuldade aqui, vamos dizer assim, em fazer mãos. Então, qual artista eu posso estudar para me melhorar essa parte? Eu quero dar mais expressão na obra. Qual artista eu posso procurar para me aprender mais? Então, eu busquei também essa ressignificação do aprendizado. Não ser aquele turrão que, tipo, eu aprendo tudo sozinho, então eu vou tentar aprender sozinho. Para que eu posso ficar quebrando a cabeça se tem pessoas que elas conseguem me oferecer isso, então, de maneira mais rápida? Hoje a gente tem
A internet proporciona isso pra gente, né? Tipo, vários cursos, profissionalização, tá tudo ali, vamos dizer, não específico, né? Pra te aprender, tu quer melhorar. Ah, como que eu faço um podcast melhor? Qual é o microfone melhor? Como fazer isso? A gente tem. Então, a informação. Acho que a habilidade de captar as informações também. Sim. Não, é muito interessante tu falar isso, porque embora tu seja artista e muitas pessoas podem imaginar que um artista que tá chegando ao auge do reconhecimento, de estar em parceria com grandes marcas, de estar no exterior, vendendo pro exterior, possa imaginar que é puro talento e sorte. É muito legal tu falar o quanto tu estudou. Eu tô lendo esse livro aqui, que ele tá aqui no meio, mas eu não terminei de ler ainda. Eu tô em processo de leitura, que é o Cabeça de Campeão, que é um livro fantástico. E a tua trajetória é exatamente o que tá no Cabeça de Campeão. Oh, que legal. Fiquei interessada, né? Ele tem, quer ver? Deixa eu até pegar aqui, ó. Ele tem um mapa mental, aqui no meio, mapinha mental. Ele até foi prefaciado pelo Joel J. Ele tem aqui, ó, um mapa mental da conquista de todo campeão. Por que eu identifiquei? Terra dos sonhos. É aquilo que a gente sonha. Sim. Então, assim, eu sonho em ser artista. Mas aí vem o Vale do Plano. No Vale do Plano, ele fala aqui que é quando a gente estuda. Que é quando a gente faz uma estratégia. Exatamente. Quando a gente adquire conhecimento resolve problemas. E aí até que chega aqui na parte do campo da criação. Quando é o campo da criação, ele fala que o autor, que é quando o artista, ele usa o termo artista, embora seja um livro a princípio para atletas, mas é um conhecimento que cabe para qualquer área, ele fala que o campo da criação é o estado em que o artista entra em flow. Que é quando ele não pensa mais no que ele precisa fazer, ele se torna obra. Sim. Que é quando ele vai compilar tudo aquilo que ele adquiriu de conhecimento, mas ele deixa fluir. Que é quando ele não vê a hora passar e tal. E é engraçado isso, porque quando ele foi descrevendo, você me perguntou ali antes quanto tempo que a gente tava nesse processo do podcast, né? Nós iniciamos em março do ano passado, então tem 1 ano e pouco do podcast. E recentemente eu comecei a ter muito feedback das pessoas a respeito do meu jeito de entrevistar. As pessoas falam assim, nossa, tu faz as perguntas e vai fluindo, parece que tu tá conversando, tu tira umas perguntas assim que são interessantes e tal. E eu parei pra pensar que, de fato, quando eu tô entrevistando, eu não tô com aqui o disjuntor da razão acionado. Eu tô em flow. Sim. Eu tô despreocupada com o que eu vou perguntar. Eu deixo fluir, eu só fico escutando atentamente e vou ligando os pontos da história de cada um. Então, eu entro em flow. Então, ele fala muito disso. Então, eu fico imaginando, então, porque você passou pelo processo do sonho. Aí tem ali o vale dos desafios, tudo aquilo que você passou, que tá mais detalhado, né? Você se dedicou muito a estudar e agora você tá no campo da criação, total, deixando fluir, deixando criar, entregando a tua identidade e colhendo os teus resultados. Exatamente. Então, você falando a sua trajetória fez todo sentido com esse livro Cabeça de Campeão, mas é uma leitura que vale. Você fala também em fé. Em fé, em Deus. Sim. Em que momento a tua fé se conecta com essa tua história, a tua persistência? Olha, Daniel, eu sempre tive o meu íntimo com Deus e eu sempre deixei as coisas, vamos dizer, na mão dele. Então, eu sempre, nas minhas orações, eu dizia, né, se for para acontecer, vai acontecer. Se não for, eu sei que é porque o Senhor não queria. Então, eu sempre segui o meu caminho, mas seguindo orientações de Deus, sabe? Então, deixando que Ele me guiasse. Coisas interessantes aconteciam e eu sempre falava para minha esposa, se for para acontecer, vai acontecer. E se não der certo, a gente vai confiar, porque vai ter algo melhor. Então, acho que sempre confiando no que tem para mim, o que achou melhor para mim. Às vezes, o que a gente acha que é mais interessante, para Deus não é. Eu tenho até uma história muito legal, que eu converso com a minha esposa,
que eu sempre ficava questionando por que as coisas não aconteciam em oração. E eu sonhei que alguém falou pra mim que eu não estava preparado para fazer isso. E aí, no meu sonho, eu tenho certeza que era Deus, né? Não tem nem que falar. A pessoa falou pra mim que ia me mostrar como eu não estava preparado. Então, um vídeo meu acabou viralizando. Eu acho que foi um dos primeiros vídeos, assim, que teve uma viralização, tipo, 20 milhões de visualização. E eu recebi uma chuva de orçamento. E eu não conseguia atender essas pessoas. Porque eu não tinha obras para vender. Eu só tinha aquela obra. E as pessoas têm pressa, elas não querem esperar 30, 40 dias. Então, depois, eu e minha esposa, a gente tava visitando um parente. A gente ficou o final de semana todo respondendo orçamento. Trabalhando, praticamente nem conseguiu curtir o nosso passeio. E a gente voltou para casa e eu disse, essa foi uma lição que a gente tomou. E eu tenho certeza que foi Deus que mandou essa lição pra gente. Que, tipo, a gente não estava preparado porque estava por vir. Então, agora, me acalmei na minha cadeira e deixo ele guiar. Uau, hein? Que é muito doido, muito doido. E que momento você percebeu que estava preparado? Eu digo que eu ainda não estou preparado. Porque são coisas que acontecem, assim, tipo, diariamente, propostas, a gente recebe tentadoras, e eu aprendi com o Ricardo, meu amigo, né? O Ricardo, ele pra quem não... É um dos meus investidores, primeiros investidores, ele foi um dos meus primeiros clientes, a gente pode dizer assim também, comprou meus primeiros trabalhos, acreditou, né? Hoje ele investiu em mim, posso dizer que ele é meu sócio nessa minha história artística, trajetória. Eu trabalhei lá com o pai dele, né, durante 10 anos, então ele foi praticamente o meu parceiro de trabalho. E até me perdi no que eu ia falar agora. Mas onde que a gente estava mesmo? Eu te perguntei se você quando que você percebeu que estava preparado? Daí você falou que ainda não estava preparado, que a todo momento você recebe proposta. A gente recebe propostas isso, exatamente, agora eu lembrei. E o Ricardo falou pra mim que, ele falou assim, Michel, é hora de dizer não para as coisas boas. Então, a gente segue no caminho, vendo, não dando um passo maior que a perna, vendo o que eu acompanhando, dizendo não para muitas coisas boas, para que eu possa fazer as coisas com calma e na hora certa, sem estar atropelando, né? Eu sempre digo que, tipo, o mundo da arte, ele é muito tentador, porque eu posso vender uma obra para ti hoje, vamos supor, a gente te vendo uma obra por 10 mil reais, e outra pessoa que me segue, está acompanhando, ela, nossa, gostei muito dessa obra que tu está fazendo, né? Eu dou 20 mil reais nela, para te me dar agora, para te vender para mim, e a tua cliente esperar. Pô, é uma sacanagem isso, né? E a gente sabe que isso acontece no mercado de trabalho, qualquer tipo de... Até, vamos supor, uma construtora. Às vezes o cliente, se tu botar minha obra no meio, em vez de pagar 1 milhão, eu vou te pagar 1,5 milhão. Daí tu põe meu projeto na frente. Isso acontece. Então eu sempre procurei ser uma pessoa íntegra nessa parte, não deixar que o dinheiro prevaleça, né? Meu pai, ele sempre falava assim, Michel, a única coisa de valor que a gente tem é o nosso nome. O resto, meu filho, nada vai te levar para nenhum lugar. Se tu sujar o teu nome, ele falava assim, se tipo, tu for uma pessoa que não é íntegra, isso sempre vai te prejudicar. Então, mantenha sempre a tua integridade. Muito bem. E também você falou em algum momento para mim lá no briefing que eu queria que você explicasse um pouco melhor que naquele momento em que você toma a decisão, né, de sair da sua profissão de metalúrgico industrial para se tornar artista, que você teve que enfrentar ali preconceito, superproteção. Uhum. O que você quis dizer com superproteção? Era essa parte de meu pai não aceitar, né? Que, tipo, tava saindo de uma profissão consolidada, né? O qual já era bem remunerado, e ele achava que, tipo, na época eu tava construindo a minha casa, né? Tinha acabado de noivar, e ele, como que um moleque, né, de 25 anos larga tudo, né, que tá fazendo pra brincar de fazer bonequinho, que era o que ele dizia. Uhum. Pensando bem, assim, se a gente pensar pelo lado, como é que a gente pode falar? Não um lado crítico, mas racional, é uma loucura, né? É uma loucura. E, tipo, uma reserva financeira pequena, né? E meu pai não conseguia entender isso.
Então, eu acreditava, eu sempre entendi que, tipo, ele tá tentando me evitar de ter uma frustração. De, certo, ele pensava, coitado, pô, vai ficar mais quantos anos na minha casa, pô? Sim, ele tinha isso Já mesmo. tem 25 anos. Sim. E se tu tivesse a oportunidade, se o teu pai entrasse por essa porta agora e sentasse aqui no meu lugar, o que tu acha que ele diria pra ti? Eu acho que ele ficaria orgulhoso e eu agradeceria ele por tudo, pela educação que ele me deu, pelos conselhos. Meu pai ele não foi assim a pessoa mais certa do mundo, mas ele dizia, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Então acho que era isso. Bom, Michel, uma das coisas que a tua trajetória mostra muito é sobre não ter medo de mudança, porque você fez uma transição de carreira. E a tua esposa, nessa história toda, que antes trabalhava em algum lugar, agora ela tá contigo, não tá contigo? Como é que ela também fez transição de carreira? Ela Sim. também saiu da zona de conforto? O que Sim, aconteceu? Total. A Gabriela, ela é um anjo que apareceu na minha vida e ela topa todas as loucuras. Ela foi a minha primeira, vamos dizer que foi a minha primeira investidora, a pessoa que me apoiou mesmo. Então, quando eu disse pra ela que eu queria fazer arte, ela, vambora, eu seguro as pontas aqui, a hora que der, deu, se não der, a gente volta pra tua profissão. E hoje a Gabriela, ela cuida, vamos dizer, da parte burocrática, né? A parte difícil fica com ela, a parte fácil é minha. Depende do ponto de vista. É o que eu curto fazer, que é as obras, total. né? Eu também cuido da minha rede social, mas a parte de responder ali, por conta de a gente viralizar muito conteúdo, a Gabriela vai filtrando, assim, né? Porque aparece muito curioso, aparece cliente, aparece pessoas, né, que querem, às vezes, aprender. Então, ela deixa um pouco para mim e o que for de cliente, ela responde, passa contato, manda e-mail. A Gabriela fecha contrato, faz contrato, ela faz toda a parte burocrática, vamos dizer assim. Então, a Gabriela é meu braço direito, né, o amor da minha vida, a mãe da minha pequenininha. Então, pra mim, a Gabriela é a minha melhor amiga hoje, assim, tudo eu divido com ela, pergunto pra ela, tudo que a gente vai fazer relacionado ao estúdio, relacionado a mim, eu pergunto pra ela o que ela acha, qual a opinião dela, porque a Gabriela, ela também é uma pessoa muito, muito estudiosa, sempre tá pesquisando outros artistas, o que os artistas estão fazendo, sempre falando pra mim, olha que bacana, esse artista fez isso, dá pra gente melhorar essa parte. Então, ela é excepcional na minha vida. E as tuas obras hoje, elas estão avaliadas aí em que faixa de valor? Porque o pessoal deve estar curioso para saber isso. Hoje eu tenho trabalhos entre 1.800 a 200 mil reais, vamos dizer assim, né? Tem obras que valem isso. Mas a faixa que eu vendo mais são entre 35 a 60 mil reais. E aí, por tu ter essa marca registrada de obras que são realmente muito exclusivas, acaba fazendo com que elas sejam realmente a tua identidade, né? A tua marca registrada, digamos assim. Exatamente. Eu procurei um estilo, né? O qual muito colecionador se interessa, que acha bacana, que é de transformar mesmo, não parecer que é sucata, né? O pessoal fica muito apaixonado, né, por esse movimento orgânico, pela expressão do trabalho. E eu trabalho também sobre encomendas, eu tenho bastante encomendas. Hoje eu tenho uma lista de produção de 6 meses. Se tu quisesse comprar uma obra, eu só consigo entregar em fevereiro, né, do ano que vem. Isso significa que essa hora que tu tá aqui parado, dando essa entrevista, tá valendo muito dinheiro. É muito preciosa. Tipo isso. A gente é que assim, como eu tenho hoje um assistente, né, que ele trabalha comigo no ateliê, então eu consigo, muita coisa eu já consigo passar para ele fazer. Eu treinei ele para isso, né, ele é meu soldador ali, faz a parte, ele consegue fazer alguma coisa de soldagem, alguma coisa de acabamento, então já facilita bastante a minha vida, porque antes era tudo eu tinha que fazer o esboço, a criação, o acabamento, toda essa parte era comigo. Então agora eu já dividi, né, um pouco das tarefas, porque o pessoal, muita gente não vê a arte, mas a arte é um produto, assim, então o artista ele tem que se ver como um empreendedor também, tem que ter essa visão de entender que o trabalho dele é um produto como qualquer outro, né? É um produto, claro, com valor mais agregado, um pouco mais difícil de se trabalhar,
né, vamos dizer assim, de agregar o próprio valor. Então, cada arte, ela conta uma história. Eu costumo dizer para as pessoas que cada arte é como um filho, assim. A gente faz, não querendo que saia de perto, né? Mas a gente precisa. Eu preciso desse orçamento para manter o meu ateliê funcionando. Então é aquela parte de, igual o filho, deixar um filho casar ou viajar e seguir os sonhos deles. Então a arte também tem que seguir o caminho dela. Sim. Você, nessa sua trajetória de ascensão, nessa curva de ascensão, em que você foi aprendendo todos esses processos, qual foi a chave que você acredita nesse processo todo de ascensão que foi essencial para você ter conseguido atingir o patamar que você conseguiu? Porque hoje o seu ateliê está no interior, num sítio, mas você está no mundo. Sim. Qual foi essa chave para você ter conseguido atingir esse patamar? Eu acho que foi valorizar a minha pessoa. O meu eu artista, sabe? Me valorizar, me ver como artista, né? De entender, né, como se portar como artista, como ser um artista de verdade, tipo, e fazer todo esse trabalho de pesquisa de como os outros artistas fizeram, por que eles se tornaram assim, por que eles chegaram lá, como eu vou conseguir. Então eu acho que desde o início, acho que desde a minha primeira obra, assim, eu sempre, né, profissionalmente eu sou artista. Então eu acho que isso me levou, né, vamos dizer assim, mais longe. Me acendeu, tipo, sempre tá me portando e me comportando como um artista mesmo. E como é se comportar com um artista? Eu quero saber o como. É praticamente seriedade, levar aquilo com seriedade. Isso é que traz comida para minha mesa. Então, eu tenho que ser profissional, eu tenho que entregar, tenho que dar um prazo, eu tenho que ter um contrato, né? Eu tenho que ser acessível, porém não muito, sabe? Não, tipo, escassez. Pegar tudo, não abraçar todas as oportunidades, não, sabe? Então, tipo, filtrar, isso vai ser bom para minha carreira? Isso é legal. Essa parceria com essa marca é bacana? É bacana. Então, sempre saber separar o profissional do emocional. Então, eu acho que isso foi um ponto positivo para que eu gerasse essa escassez, como tu falou, e o pessoal queresse adquirir o meu trabalho, o meu nome, né? Vamos dizer assim. Porque, geralmente, o trabalho de um artista não é só a obra de arte, é o nome que carrega, né? É tipo a história que o artista conta por trás da obra, o que ele quer entregar. Então acho que foi esse ponto mesmo, de sempre me mostrar como artista. E você se visualizava vivendo isso que você vive hoje? Daniela, eu nunca me imaginei como artista antes, mas quando eu peguei a primeira ferramenta de arte, eu acho que eu tive esse estalo de tipo, eu acho que eu consigo chegar lá. Eu penso que eu consigo chegar lá. Então, sabe aquele negócio de, pô, cara, tanta gente conseguiu, por que eu não consegui? Eu tenho talento, tenho vontade, né, sei o caminho que seguir, sei que não vai ser fácil, né, sabe aquele, não é fácil, mas também não é impossível. Então, acreditar em mim mesmo, acho que foi um ponto que a gente pode dizer que me levou a isso. E quando você fala que em oração você questionava muito por que não chegava lá, por que não acontecia, era aquela a angústia, né? A pressa de querer ver as coisas acontecer. A gente sempre, eu acho que todo ser humano é imediatista, sabe? A gente sempre quer ver resultado. Desde a escola, a gente entra na escola e não vê a hora de acabar. Tipo, eu quero sair da escola, não aguento mais essa escola. Então, tipo, é a mesma coisa de tudo. Eu acho que hoje as redes sociais, elas também impulsionam muito isso. Aumentam a nossa ansiedade de ver os outros, né? Tipo, a vida de todo mundo é muito bela, muito legal. Então, tipo, por que esse artista tá vivendo isso? E eu tô demorando tanto, não chego, já tô trabalhando tanto, meu trabalho é legal, né? Tô vendendo, mas ainda não consigo gerar valor nisso. O pessoal não, tipo, se interessa, mas não compra. Então, acho que essa ansiedade, né? Tudo isso, acho que esse foi um ponto que eu queria acelerar, mas tudo tem seu tempo, como diz o... Essa é a grande lição É, que tu aprendeu. tudo tem seu tempo.
Tem seu tempo. E se você pudesse voltar atrás, lá pro início do processo da sua carreira, teria alguma coisa que você teria feito diferente? Depois de ter percorrido esse trajeto, com certeza você teve erros e acertos. Sim. Se você pudesse voltar lá, teria alguma coisa que você teria feito diferente, que teria evitado algo que você percebeu assim, bom, isso aqui foi uma coisa que eu não precisaria ter feito, que eu não deveria ter feito, que me trouxe, que me fez demorar mais para voltar no caminho certo? Eu acho que é uma pergunta bem difícil, mas eu acho que foi procurar estudar mesmo. Tipo, demorar a entender isso. Que, tipo, o estudo. O estudo acelera, sabe? O aprendizado. E, tipo, o entendimento que, pô, eu tenho que ler um livro para saber como fazer o marketing, como entender, como contar a história. Eu tenho que ler um livro para saber como melhorar a questão anatômica de um... Eu acho que o próprio estudo, acho que é isso. Uhum. E esses contatos, esses contratos, esses projetos, dependem também de networking? Total. Muito, muito networking. E tem alguma pessoa que foi uma pessoa-chave? Você já falou do Ricardo, não sei se ele é essa pessoa, mas que foi uma pessoa-chave, assim, na tua carreira também, para te abrir portas nesse sentido? Olha, eu acho que o Ricardo, ele foi uma grande pessoa que abriu esse processo. E o próprio Moca, né, que me abriu essa visão da Molduras Brilhantes, que me fez ver que a sucata, aquele trabalho era bacana, era diferencial, não tinha concorrência, né, muita concorrência. Então acho que foi isso. Muito bom. Foi essa conexão. Agora sim, não lembro assim de alguém que abriu mais portas. Claro que, tipo, também eu tenho parceiros que me ajudaram bastante, tipo a Silvana, do Museu Ferroviário. Ela é uma pessoa que é uma curadora, acho que quase a única curadora que a gente tem na nossa região. O próprio museu, porque eu fiz alguns cursos lá dentro, a gente fez um projeto, participou de um projeto chamado Curadoria Artística, onde o museu fez toda essa parte de curadoria, pegou os pontos que o artista teve dificuldade, vamos dizer assim, acelerou, sabe? E fez a gente ver aquilo. A Silvana também, em ter tipo, mostrado um caminho pra gente, ter falado isso, tá fazendo isso errado, melhorar aqui teu portfólio, pode seguir esse caminho, tu pode mandar um portfólio para essa galeria, vamos fazer uma exposição aqui na nossa região. Até eu falei para ela, a primeira exposição, eu fazia questão que fosse na minha cidade, Tubarão. Eu disse, eu quero mostrar primeiro pros meus. Até então eu fiz essa exposição no Farol Shopping, ela foi a minha primeira exposição individual. Eu já tinha feito outras exposições, né, juntamente com o museu também, mas exposições em grupo, assim, com outros artistas. E essa foi a minha primeira exposição. E ela teve a curadoria da Silvana, teve parceria com o museu, o próprio Farol Shopping cedeu essa sala. Então, são essas conexões. Tipo, acho que o próprio Ricardo me conectou com o Farol Shopping. E eu acho que o network, a conexão, ele é essencial. Qual foi a tua sensação quando tu viu a tua primeira exposição individual, todas as tuas obras ali, aquelas pessoas admirando o teu trabalho? Qual foi o teu sentimento lá dentro, lá do teu íntimo? Olha, eu acho que foi de imenso orgulho, porque eu fiz justamente a minha primeira exposição na minha cidade. E como eu fui na contramão da coisa, tipo, por conta das redes sociais, eu ganhei reconhecimento lá fora, eu percebi que poucas pessoas da minha cidade me conheciam. Então, vamos dizer assim, 10% Tubarão e região me conhecem. E essa exposição me fez ver que as pessoas, elas tinham essa necessidade de, pô, tem um artista tão bacana aqui em Tubarão, como que ninguém conhecia? Eu digo que um pouco da culpa minha, né? Que, tipo, eu falhei nessa divulgação na cidade, porque eu fui nessa contramão da coisa. E esse feedback das pessoas estar vendo a obra e me falando, nossa, cara, que trabalho bacana, legal. E as pessoas, até mesmo com dúvida, dizem, pô, tu é de Tubarão mesmo? Tu nasceu aqui? Não, é de outra cidade, né? E aí agora tu mora aqui. Eu disse, não, pô, sou daqui, sou de Tubarão. Né? E a pessoa, nossa, que bacana, cara. Tem um artista assim, nossa, muito legal, muito legal. Esse reconhecimento, olha, acho que é uma coisa que é imensurável.
Foi muito bacana. Michel, nós estamos chegando no final dessa conversa. Foi muito bacana. É a primeira vez que a gente recebe um artista plástico aqui no Vivi e Aprendi. E especialmente por a gente conseguir entender um pouquinho mais da tua mentalidade, da trajetória de um artista, desde o início, da idealização do sonho, até os primeiros passos, as dificuldades que enfrentou, até chegando num momento de mais reconhecimento. Eu não tenho dúvidas de que vai inspirar muitas pessoas a olharem para si, a olharem para a própria história, a pensarem em si mesmas e despertar essa semente de acreditar em si mesmas e buscar os seus talentos. Eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas e foi muito especialmente importante você falar da questão do se preparar, do estudar, porque às vezes as pessoas ficam esperando tudo cair no colo. Sim. E aí quando você fala também que pessoas foram importantes, mas foram importantes não só porque te entregaram as coisas de mão beijada, mas porque você foi atrás de conhecimento também, com essas curadorias, com esses cursos que você fez. E aí é o papel dos mentores, né? Que já percorreram um caminho que a gente quer percorrer, que a gente não tá preparado ainda. E daí nos mostra um caminho. Acho que foi muito bacana a conversa. Só tenho que te agradecer por isso. E agora a gente vai chegar na pergunta final. A pergunta final, ela é um apanhado geral, assim, da tua vida, dessa tua trajetória. Desde lá do Michel criança, que brincava com os bonequinhos, que gostava de modelar a massinha, que deu voltas na vida até se reencontrar com seu próprio sonho, com a sua habilidade, até chegar num auge de reconhecimento, sendo requisitado por grandes marcas, por grandes empresas e por clientes encantados pelo seu produto que são de tão longe, né? Quando você olha para a sua trajetória toda e extrai uma grande lição dessa sua história, se você pudesse passar a conta na régua da sua vida até aqui e resumisse isso numa frase dizendo assim: eu, Michel, vivi o que vivi e aprendi que... Eu aprendi que nada vem, como dizer assim, como tu falou, né? Cai do colo da gente, que tudo é uma busca incessante. A gente precisa de educação, primeiro. A gente tem que se educar, não falo da educação, como a gente diz, a pessoa ser educada, mas a educação financeira, né, o estudar outros nichos, acho que a busca do conhecimento mesmo. Buscar e acreditar também, e acreditar não só através dessa, transformar o conhecimento e o estudo em uma ferramenta que a gente pode dizer que vai aumentar o degrau das suas escadas, onde tu quer subir, onde eu quero chegar. Então eu sempre vou usando essas ferramentas para me alavancar. E acreditar mesmo nos seus sonhos, se tem um sonho, e acreditar e pensar que tu é a única pessoa no mundo que vai fazer o teu sonho acontecer. Não contar com os outros. Então, eu acho que a nossa capacidade de acreditar, ela gera, vamos dizer assim, uma conspiração para que as coisas aconteçam. Então, acho que é isso. E tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Muito bom, muito bom. E qual é a tua rede social, então, que tem esses vídeos viralizados para o pessoal te acompanhar? Hoje eu estou em todas, pode procurar por Michel Torres Costa, né? Instagram, @Michel Torres Costa, TikTok e YouTube. Facebook também. Muito bem. Dá um trabalho danado, hein? Alimentar tudo isso. Dá um trabalhinho, né? Só que é o sonho, então a gente constrói o sonho, então a gente é ferramenta de trabalho também, ferramenta né? de trabalho, a gente dedica esse tempinho. Muito bom. Verdade. Tem alguma pessoa que de alguma forma te inspira, te impacta e que tem uma trajetória, que traz uma grande lição, que faz sentido, que você acha que faria sentido ela estar sentada aí pra gente entrevistar? Olha, hoje eu converso, assim, uma pessoa, vamos dizer assim, palpável, que eu posso tocar hoje. Eu acho bem bacana e gosto muito da história dela e da pessoa que ela é a Silvana do museu, né, que é a curadora. Eu
sempre que eu posso, eu gosto de absorver um pouco do conhecimento da Silvana, porque ela tem me ensinado muito, né? A Silvana é uma pessoa que tem muito, muito, muito conhecimento relacionado à arte, à história, então eu acho que seria ela. Opa, legal, hein? Legal a indicação. É legal porque cada entrevistado puxa alguém do seu nicho. Isso é muito legal. Não, é legal, é. Vai mesclando. Gente, obrigada por ter ficado aqui conosco até o final. Espero que você tenha gostado de mais uma história incrível que a gente contou aqui no Vivi e Aprendi. E eu te encontro no próximo sábado às 10 da manhã. Tchau, com apoio cultural de LD Espaço Odontológico. Até a próxima.